Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 11, intitulada A Primeira Guerra Mundial, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 76. Vamos nessa então? A Primeira Guerra Mundial, pessoal, na verdade, inaugurou o ciclo do século XX e recebeu essa denominação, Primeira Guerra Mundial, porque foi uma guerra que reuniu uma imensidão de países. Envolveu uma quantidade nunca vista antes de países em dois lados. E os causadores dessa guerra estão associados à corrida imperialista. A Europa vivia um período de disputas territoriais, disputas por áreas de domínio no continente africano e no continente asiático. Nós chamamos essas disputas de corrida imperialista. Qual o objetivo das grandes nações europeias? Explorarem matérias-primas em países africanos e asiáticos e, ao mesmo tempo, tê-los como mercados consumidores dos produtos industrializados europeus. Então, a disputa entre as nações europeias por essas áreas de domínio na África e na Ásia é chamada de imperialismo, ou corrida imperialista. E ela vai gerar dois grupos rivais de países na Europa. De um lado, a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. De outro, a Tríplice Entente, formada por França, Inglaterra e Rússia. E esses dois grupos vão eclodir na Primeira Guerra Mundial, a partir do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, um dos países envolvidos. Então, em 1º de agosto de 1914, tem início a Primeira Guerra Mundial. De um lado a Tríplice Aliança, de outro a Tríplice Entente. E essa guerra durou entre 1914 e 1918. Ela é dividida em 3 fases. A primeira fase são os últimos meses do ano de 1914. A guerra começou em 1º de agosto, então os meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro constituem a primeira fase, que é conhecida como Guerra de Movimento. Por quê? Porque foi um período de grande movimentação das tropas de encontro uma à outra. Ela é também conhecida no período como equilíbrio de forças, porque foi um período que houveram vitórias e derrotas, tanto do lado da Tríplice Aliança, como do lado da Tríplice Entente. Então, no início, foi uma guerra muito parelha, muito igual. Daí o termo equilíbrio de forças. Então, a primeira fase da guerra, que constitui o ano de 14, é chamada de Guerra de Movimento ou Equilíbrio de Forças. A segunda fase da guerra, que vai dos anos de 1915 a 1916, é conhecido como Guerra de Trincheiras, onde as revoltas começaram a ser duramente realizadas, muito lentas, com a disputa dos territórios nesse conflito acontecendo palmo a palmo. Batalhas muito lentas, muito demoradas, muitas mortes, e nessa segunda fase, na Guerra de Trincheiras, ocorre uma adesão. A Itália, ela larga o grupo da Tríplice Aliança, ela deixa o grupo que envolvia ela, a Itália, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro e passa a compor a Tríplice Entente. Ela vai se unir à França, à Inglaterra e à Rússia. Então a guerra, a partir da segunda fase, passa a ter apenas 2 países do lado da Tríplice Aliança, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, e passa a ter 4 do lado da Tríplice Entente, França, Inglaterra, Rússia e a Itália, que mudou de lado nessa segunda fase. E na terceira fase da guerra, os anos de 1917 e 1918, acontecem 2 grandes novos eventos para o conflito. O primeiro deles é a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial, do lado da Tríplice Entente. A Rússia vivenciou em 1917 a Revolução Russa, e isso provocou a saída do país do conflito. Então a Tríplice Entente passou a ter apenas 3 países, Inglaterra, França e a Itália. Só que em seguida, na hora que a Rússia saiu, entraram os Estados Unidos no conflito do lado da Tríplice Entente para recompor o grupo. E isso foi decisivo para que a Tríplice Entente tivesse vitórias sucessivas sobre a Tríplice Aliança. De modo que em 1918, os dois lados, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, firmaram um acordo de paz. Os 14 pontos de Wilson, finalizando a Primeira Guerra Mundial em 1918 e estabelecendo uma paz sem vencedores. Infelizmente, no ano de 1919, já no pós-guerra, era hora de contabilizar os danos provocados pela guerra. Quais foram as consequências da Primeira Guerra? A princípio, 9 milhões de mortos e 30 milhões de feridos, sem contar uma destruição parcial do continente europeu, que foi realmente o palco do conflito. Tem também o fim do Império Austro-Húngaro, o fim do Império Turco-Otomano e o surgimento de um novo país na Europa, a Iugoslávia.
Então todos esses aspectos foram pós-guerra, foram consequências da Primeira Guerra Mundial. E ainda no ano de 1919, França e Inglaterra realizaram o Tratado de Versalhes, onde elas resolveram punir a Alemanha pela guerra. A Alemanha foi obrigada a pagar uma pesada indenização, a França e a Inglaterra, entregar armas, transportes de guerra, foi proibida de se rearmar e perdeu territórios importantes. A Alemanha foi o país mais penalizado na Primeira Guerra Mundial, por conta do Tratado de Versalhes. Nesse mesmo tratado, França e Inglaterra criaram um organismo chamado Liga das Nações. Através da Liga das Nações, esse organismo tentaria evitar novas guerras futuras, teria o papel de zelar pela paz, a harmonia e o equilíbrio do planeta. Só que a Liga das Nações não vai conseguir evitar a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque as severas punições que a França e a Inglaterra estabeleceram na Alemanha fez surgir na Alemanha um sentimento de revanche no povo. O povo alemão queria uma revanche e, infelizmente, em 1939, 20 anos depois, vai eclodir a Segunda Guerra Mundial. Então nós podemos dizer que a Segunda Guerra, na verdade, é uma consequência do final da Primeira. Como o fim da Primeira puniu severamente a Alemanha vai querer uma revanche. Hitler vai chegar ao poder da Alemanha e vai desencadear mecanismos para iniciar a Segunda Guerra Mundial. Então, basicamente, esse é o conteúdo da Primeira Guerra. Espero que tenham gostado e até a próxima semana, se Deus quiser.